Esse que é o desafio. Democratização na África, Jorge Andrade, e os chamados Estados falhados. Como é que interpreta? Estados falhados. Quem que causa aquele nossos Estados ali para falha? Ou Entende? a própria definição de Estado falhado? Estados falhados na África é uma realidade. Agora, aquela questão. Normalmente não tem tendência de começar de que Estado falhado para não jogar tudo aqueles problemas que tem lá, para não tentar ponta dedo, não te ponta para a liderança corrupta na África, esbanjamento de bens. Tem um monte de termos que não pode olhar, mas de novo, licenciamos aqui em Sapapia, lembra, não tem destruição de um continente durante 500 anos. Nunca que te querer falar daquilo, não te analisa a partir de independência da África. Não. 500 anos destrui uma estrutura que está montada de milhares de anos. Depois, na luta armada, não consegue independência. Depois, supostamente, essa aí, não sei direito, o neocolonialismo é presente eternamente num Estado e nós sempre não somos ali controlado. Modo que é possível para que Estados africanos lhe bem para além de onde que você está bem. Você entende? Mali, Guiné-Bissau. Não sei ali com quebra-cabeça, nunca tu consegue resolver. Mas, no entanto, Grécia, Espanha, mínimo toque as junta, as ajuda. Você está reparando que não está num beco, sinceramente, sem saída. Não pode criar teorias licenciadas, não fala tudo, mas na realidade é que não tem uns problemas graves que nunca também consegue sair de lá. Estados falhados? Não. Ninguém está chamando de Estados falhados. Estados explorados. Chamados Estados falhados. Exato. Estados falhados, não. Esse cara falhado que anti-europeus chega lá. Você entende? É assim que não deve hoje. A única maneira de resolver... Você tem uma união de forças para resolver o problema na Mali e na Guiné? Um deles. Você comparado, por exemplo, com Grécia, eventualmente. É que tem. Vamos reparar. Esta é uma guerra mundial onde a África participa. De nós esta é uma guerra tribal. Você entende? De nós é dialecto de ser língua. Você entende? É um político ainda fez de novo. Outra van Bismarck está sair da África, jamais. Não tem que ver onde aquele coisa ali para cozer que ele é realmente. Nunca, por exemplo, não fazer uma água de açúcar para não adoçar licença para não passar. Para nós, não, nunca se tem uma conversa franco e nunca se joga na raiz de problema. É dizer que nenhum Estado falhados. Eles licenciam Estados explorados para franceses, para ingleses, para alemães, para belgas, onde que o pega, o rebenta com uma economia total, o implanta, o explora. A África não pode falar quintal da Europa. E na Mali tem problema também de religião? Mas outra questão licenciando. Você repara, religião licenciando. Na Mali, mal que resolve aquele problema licenciando, não também gosta de com nós cristãos europeus, maneira de resolver problemas com nós e conselheiros europeus, com nosso método de vida, não também gosta de, por exemplo, com cristãos, não foi assim, também resolver problemas dentro de nações islâmicas. Você está entendendo o que você falou? Modo que gosta de assim, bobo que tem uma liderança islâmica, você tenta resolver o problema de uma nação islâmica, de base. Você está reparando o que você falou, onde que se realmente nunca para não entender o que colonialismo faz, escravatura causa, expansão europeia bem causa, nunca tem solução prática e real para o problema dentro do continente africano. Liderança falhada, esta é uma liderança falhada, sim, mas repara, gosta de não entra na Alemanha, não toma a Alemanha durante 500 anos, não está flow, não criou a Alemanha até levanta. Es bem, es briga nessas guerras, es jura companheiro levanta, assim, sim, a Alemanha, hoje ti Japão, es bota 2 bombas atômicas, es jura Japão levanta, que Japão gosta na G8 está lá. Você está repara, a Alemanha, supostamente com Hitler, com o Third Reich, que foi destruído totalmente, essa foi uma teoria. Mas a Alemanha é a economia mais forte da Europa. E nunca conseguiu resolver uma questão na Mali. Nunca conseguiu resolver uma questão na Guiné-Bissau. Será que o problema está em nós? Ou o problema está naquela estrutura que está montada que, sinceramente, é um ratoeiro que não está nele? Que nós não adota. Sim. E Cursino Tolentino, do ponto de vista das relações internacionais, quais seriam as grandes oportunidades de negócios, se tivéssemos que falar disso neste momento em África? Antes de falarmos de negócios, Margarida, deixe-me dizer 2 palavras sobre... Negócios lato sensu. Lato sensu. Certo. Relativamente à noção de Estado forte, eu estaria de acordo com aquilo que disse o Batista sobre o Estado forte. E um Estado forte, no século XXI, é um Estado de direito democrático e transparentemente democrático, propriamente democrático. E um Estado forte
o conceito está aceito, foi criado e está aceito, digamos, na maior parte da civilização de hoje em dia. Um Estado forte é aquele que está em condições, do ponto de vista de organização e do ponto de vista de legitimidade que dá autoridade para elaborar e impor a lei. E ao impor a lei está a criar condições para fornecer ao respectivo país ou à comunidade um conjunto de serviços que são expectáveis. Por exemplo, a segurança pessoal. Qualquer de nós precisa de segurança. Exato. Nós não a vemos, não a compramos diretamente, mas sabemos que ela existe e no momento em que soubermos que ela não existe, estamos em grande dificuldade. Por exemplo, a segurança. Mas nós precisamos de saber que, indo daqui para casa, eu tenho determinadas regras a seguir. E se eu não cumprir essas regras, que haverá a polícia, haverá o tribunal, há uma lei que se pode invocar para me obrigar a seguir determinadas regras. Portanto, podemos enumerar um conjunto de funções que um Estado forte, legitimamente, com a autoridade legítima, um Estado forte fornece. E, portanto, nós devemos lutar para que o Estado seja mesmo forte. Mas eu discordo do Jorge neste ponto. Há Estados, hoje em dia, se pegarmos os 193 inscritos nas Nações Unidas, nós vamos encontrar alguns que são Estados fortes, nessa perspectiva que mencionamos, alguns que são Estados assim, razoavelmente seguros. Vamos encontrar Estados frágeis, isto é, aqueles que conseguem umas funções, por exemplo, a função financeira, por exemplo, consegue receber os impostos, reunir fundos para redistribuir segundo determinadas regras, mas há aqueles que são frágeis ou outros que são mesmo falhados porque deixam de poder garantir, por exemplo, no Mali. O Mali deixou de poder segurar a integridade territorial. Ainda há esperança de que consiga recuperar. Se recuperar, será um Estado normal. Se não, é um Estado em vias de falhar. A Guiné-Bissau é, neste momento, um Estado, independentemente das causas, das razões, mas é neste momento um Estado falhado porque não consegue garantir aos cidadãos determinadas Cursino, vou repassar a sua questão para Batista. Há risco neste Quanto momento, aos negócios? Eu refazendo agora a questão. Certo. Há riscos neste momento de fazer negócios com a África? Quais seriam? Rapidamente. Realmente fazer negócio hoje na África tem os seus desafios, porque a pessoa que quer investir o seu dinheiro geralmente quer um ambiente em termos de uma segurança jurídica. E talvez muitos países na África não conseguem garantir isso, não conseguem garantir a segurança jurídica nem para os seus próprios, para a própria população, assim como para quem tenta colocar dinheiro ali. Entretanto, a África apresenta várias oportunidades porque é um continente relativamente com uma população significativa e uma população ainda carente, que ainda necessita de vários recursos que não é produzido no continente. Acredito que realmente para os países que têm condições de produzir esses bens, ainda a África é uma boa oportunidade de negócios. Jorge Andrade, a África é visto como próxima fronteira de desenvolvimento. O que ele por isso significa para você, apesar de tudo isso que está no papel? Bom. Para terminar. Para concluir, antes de mais, eu queria falar que ideias que se apoiam ali, é que ideias racistas nem anti-povo da Europa. O que se fala dele é destruição que o imperialismo brutal está causa no continente africano. Não é que contra
E num europeu, em nenhum momento, em nenhum espaço. É que aquela, só que não tem que analisar a verdade para a verdade. É Mas que aquele África, que é entendimento. não, às vezes que a linguagem que então usa, uns por aquele meio radical, e outro, a primeira vez que eu estou assim, uma conversa frontal, direto, em defesa de África, e se alguém tem tendência, não entende a hora que defende a África, quer dizer, você rejeita a Europa, não, você rejeita o imperialismo de sua forma mais brutal e sangrenta, como ele destrói o continente, você entende? Mas, e qualquer intercâmbio ou troca comercial ou desenvolvimento ligado à Europa, onde que a África tem real interesse e equilíbrio, aquele que ainda foi de economia negra, você quer saber é que a economia de naquele tal mercado negro, onde que produtos, você entende que foi economia negra, onde que realmente nos interessa se bem em conta, capaz de cacau na África, podemos transformar na Suécia, na Suíça, podemos vender no Nestlé 10 vezes aquele preço. Aquela economia é contra ele, capitalismo brutal. Mas bom, a África como próximo fronteira licença de desenvolvimento, a África sempre foi aquela. De novo, nós estamos bem na raiz do problema, licença, a África sempre foi aquela e até continua a ser, para o negócio ali, se no corte da Europa, tudo o controle que tem na África, não se fala de um colapso total de economia europeia. Agora é que é só Espanha com Grécia. Agora não se fala na totalmente a economia está cai geral. Como é que tem numa matéria-prima que sustenta essa economia, é que tem nenhuma tecnologia que consiga desenvolver sem estar ligado ao continente africano. Por isso, a África continua a ser aquela. Agora a questão está é que algum dia será que não se chega lá, ou não continua eternamente toda a África como aquele próximo fronteira. Ele é que é aquele debate agora. Agradeço imenso a vossa disponibilidade. Cursino Tolentino, António Batista, Jorge Andrade, boa noite. Foi assim mais uma edição do Conversa em Dia, hoje sobre o impacto da crise financeira no continente africano. O programa Conversa em Dia entra de férias e voltamos daqui a um mês. Boa noite, até lá.